Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia 28 de fevereiro, o último dia do mês, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, de invocar, clamar o nome do nosso Senhor. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvinte, não percam mais tempos. Vamos juntos, assim que abrir os olhos, clamar pelo nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para nós lermos Levítico 23, Marcos 9, 30 ao 10, 12, Salmos 44, do 1 ao 8 e Provérbios 10, 19. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com seu coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar sim ao seu coração, amém? Louvado seja Deus. E depois que já lemos a Bíblia, temos certeza que o Senhor tem falado no nosso coração, podemos continuar assim no alimento diário. Quem tem, quem não tem, pode ouvir as pepitas e também passar uns para os outros, amém? Alimento diário, o volume é o 5, né? O livrinho 5, cuja a série é a mesma, né? Palavra, vida e edificação. Se desfrute vem do Evangelho de João. E o título geral é A Cura pela Palavra. Então, o título já diz tudo. Eu e vocês precisamos ser curados pela palavra de Deus. Louvado a Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Donk, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado a Deus. E estamos na primeira semana. O título da primeira semana é Uma Fonte a Jorrar para a Vida Eterna. Ouçam bem, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja Deus. E leitura bíblica, claro, já lemos também que é João 4, do 1 ao 4. Lê com oração, também já lemos, que é Eclesiastes 3, 1, que diz para todos nós, ouçam bem, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, tudo tem seu tempo determinado. Quem disse foi Deus. Então nós temos que dizer sim, amém. E o título de hoje é Saber a hora de dar um passo para trás. Senhor Jesus aqui está falando sobre João Batista, né? Que ele não deu esse passo para trás. Continuou querendo competir com o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que estar conectados ao Senhor, não querer competir com Ele. O que levou Jesus a tomar a decisão de deixar a Judéia e seguir para a Galiléia, passando por Samaria. Essa decisão nos revela um princípio fundamental para os que servem a Deus. Aí eles leamos João 4, do 1 ao 4, ele diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos, aliás, de que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria.
Como já vimos, João Batista começou muito bem, fez um belo trabalho como precursor, ou seja, preparando o caminho do Senhor, de nosso Senhor Jesus. E viveu, ele realmente renunciou ao conforto do serviço sacerdotal no templo e viveu no deserto, alimentando-se de gafanhoto e mel silvestre e vestindo de pele de camelo, e clamava no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aqui João Batista estava corretíssimo, estava preparando o caminho do Senhor. Aí ele diz: João Batista fez um trabalho louvável, porque estava cheio o quê? Do Espírito, desde o ventre materno. O Espírito, amados irmãos, amadas irmãs, o guiava em todos os seus passos, lhe dava muito poder. Então, que já disse tudo, que eu e vocês precisamos ser guiados pelo Espírito, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo que preparado. Que está lá em Lucas, né, do 1, né, ao 15, 17. Tiver um tempinho, leio bem direitinho. Essa era sua responsabilidade, por isso ele precisava estar cheio do Espírito Santo. Só podemos fazer algo, amados, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Aí é onde vai agradar a Deus. Lembre-se bem disso. Senhor Jesus, foi João quem batizou Jesus e testemunhou a descida do Espírito Santo como pomba sobre ele, momento em que ouviu uma voz do céu dizer: este é, não foi, este é meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem eu tenho prazer. E ele testificou que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amados. Infelizmente, João Batista não soube dar um passo para trás no momento em que seu ministério foi o que? Concluído. Uma vez que foram enviados para preparar o caminho para Jesus, depois de batizar o Senhor, ele deveria recuar em seu ministério e acompanhar Jesus. Foi o maior erro de João Batista, não querer recuar. Então, amados irmãos, amadas irmãs, lembrando, o Senhor é quem deve aparecer, não nós. Por isso que nós precisamos estar conectados a Ele. E aqui tem muitos pontos bons, que já no fim ele diz assim, ó: Jesus decidiu retirar-se para a Galileia. Em nosso serviço ao Senhor, devemos ter absoluta clareza de qual é o ministério que recebemos dele e até onde devemos seguir com nosso serviço. Isso é uma advertência para cada um de nós. Muitas vezes precisamos dar espaço para que outros prossigam a partir de determinado ponto de nossa caminhada. E isso não significa parar, gente. Sempre seremos úteis na obra da edificação, mas não necessariamente na mesma posição e função em que estávamos acostumados a servir na igreja. Você já parou para pensar nisso? Que é uma pergunta. E lembre-se, Senhor Jesus, não, que é uma advertência ótima para cada um de nós. Não se apegue às estruturas religiosas, nem a cargos. Isso é muito perigoso. Vamos se apegar ao Senhor, não à estrutura religiosa, nem a cargos. Seja sensível ao Espírito. E acaso haja alguma dificuldade no exercício de seu ministério, não deixe de procurar a comunhão com aqueles que são mais maduros e experientes. Não tenha vergonha, amados irmãos, amadas irmãs. Se não está conseguindo, procure os mais maduros, aqueles que Deus trabalhou mais, que permitiu Deus trabalhar mais no seu viver. Amém? Louva a Deus. Por isso que nesta manhã não vamos perder tempo. Vamos acompanhar e avançar o que Deus está falando. E para findar, eu tenho o meu pequenino pontinho. Louvado seja Deus. Eu escrevi o seguinte:
Amados, não podemos ser enganados pela estrutura religiosa e cargos, porque nós nos leva o quê? A competir uns com os outros e não traz edificação para o corpo de Cristo e a igreja. Amém? Não adianta nós queremos competir. Vamos ser um com o Espírito. Amém? Louva-se a Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações e que vocês possam hoje ponderar mais diante dessa leitura maravilhosa. Sim, e a todos um bom dia e não esqueça, passe uns para os outros que vocês ganharem uma frase, um versículo. Não percamos mais tempo. Sim, Jesus é o Senhor. Bom dia novamente, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Quem tiver hoje um tempinho, leia a imersão de hoje, muito cheia de luz. Por exemplo, ouça o que Deus diz hoje para nós. No terceiro parágrafo, olha o que ele fala para cada um de nós. A igreja é a casa de Deus. Ela não é um organismo humano morta, mas um organismo vivo. Deus não quer um lugar físico, ouçam bem, como morada. Ele quer habitar com os homens. Este objetivo se consumará na Nova Jerusalém, quando o Deus com os homens habitará conosco para sempre. Então, amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes, é o que Deus quer, morar no homem. Se tiver em dúvida, dê uma lidazinha em Apocalipse 21, do 1 ao 3. Amém? Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. E lembre-se, vamos comer mais da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Imergir mais nessa palavra profética. Uma palavra que está nos levando à direção ao reino. Jesus é o Senhor. Sim.